Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Elifaz acusa o Jó quando ele mais sofria. Vamos ler um pouquinho dessa luta que o Jó enfrentou, e a luta principal não foi contra a doença. O Jó sofreu de todos os lados. A perda de filhos foi uma dor, a perda de todo o patrimônio dele foi outra dor, o desprezo da mulher dele foi outra dor, o abandono dos amigos foi outra dor, e quando vieram os amigos da onça acusarem, eles queriam consolar o Jó e acabaram somente acusando o Jó, aumentou o sofrimento dele. Mas não foi só por aí. Ele sentia o abandono de Deus, aparentemente Deus não falava com ele, o mesmo abandono que Jesus sofreu na cruz. Jesus queria um consolo do Pai e Deus o abandonou porque ele foi feito todo pecado por nós. Jesus tomou o nosso pecado sobre si. Havia uma cerimônia no Antigo Testamento, ela é descrita no livro de Levítico, que era a imposição de mãos. A imposição de mãos significa identificação, por isso a gente tem que ter cuidado sobre quem impõe as mãos, para a gente não se tornar cúmplice de pecados daquela pessoa. Por que isso? A imposição de mãos significa a identificação com o objeto que está debaixo das mãos. A pessoa que pecava sabia que havia uma regra de Deus, o salário do pecado é a morte, que já existia no Antigo Testamento. Por causa de um pecado, a pessoa morreria. Mas Deus estabeleceu um ato de graça através da lei, que foi o oferecimento de um sacrifício vivo, com sangue derramado, de um animal que pertencia à pessoa. Deus estabeleceu um princípio, isso foi um ato de graça. Nenhuma expiação se fará pelo pecado, senão com sangue derramado. E o sangue precisava ser derramado para pagar o pecado. Então, o sangue da própria pessoa é que deveria ser derramado. Mas Deus estabeleceu um ato de graça na substituição. A pessoa levava um animal, um cordeiro, por exemplo, impunha as mãos sobre o animal, passava para o animal o seu pecado. A partir daquele momento, o animal inocente passava a ser culpado do pecado do seu dono. E ali ele era morto para que o seu sangue derramado pagasse o pecado do seu dono ali, daquela pessoa. O animal levava a culpa da pessoa quando a pessoa impunha as mãos. Então não se podia fazer isso atravessado, através de terceiros ou sem imposição de mãos. Não, o próprio interessado tinha que ir lá e impor as mãos e a partir daquele momento passava o seu pecado ou os seus pecados para aquele animal. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Quando ele foi levado à cruz, ele recebeu os nossos pecados. Portanto, ele era feito todo pecado na cruz e Deus, o Pai, o abandonou. Deus, o Pai, abandonou Jesus porque ele era todo pecado naquela hora. O Jó sentiu isto quando os seus amigos o acusavam de pecado que ele não tinha. Então, no capítulo 5 de Jó, a partir do versículo 12, o Elifaz acusa o Jó. É bom sempre lembrar que no capítulo anterior, capítulo 4, o Elifaz, o primeiro a falar, provavelmente o mais velho dos três amigos de Jó, ele recebeu essa inspiração de Satanás. Ele descreve isso no capítulo 4. Então, ele está como que imbuído de uma palavra de acusação contra o Jó. Então, ele diz:
Deus frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele também apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas, porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Bem, ele aqui estava acusando Jó de ter oprimido muita gente, de ter feito muito mal a terceiros, e Deus estava salvando aqueles terceiros, condenando o Jó. Na cabeça deles, a regra era muito simples: o que a gente faz aqui na terra, a gente paga. E o que a gente faz, o salário é a punição por aquilo que a gente faz. Então, numa lógica muito simplista, se alguém está sofrendo é porque tem culpa no cartório. Se alguém está sofrendo é porque fez alguma coisa errada. O Espiritismo gosta dessa história, isso é satânico de longa data, e diz o seguinte: se você está sofrendo, mesmo que você não tenha dado motivo agora, mas foi numa reencarnação anterior que você fez o mal, o espírito, o seu espírito, numa reencarnação anterior, e você está pagando agora. Pois é. Há aqueles que dizem: você fazendo mal agora, se não for muito, você vai ter um purgatório para terminar de purgar os seus pecados e ainda assim poder ser salvo. São distorções da Bíblia. O ele faz aqui está acusando Jó de estar sofrendo como consequência de erros dele. O pobre do Jó teve que aguentar essas acusações, além da dor nos ossos, não conseguir dormir, não conseguia comer, já estava pele e osso, abandonado por todos, acusado pelos amigos, ele já não aguentava mais. Então, o capítulo 6 começa assim: então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, se contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, a minha miséria, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas, e passa aí a delirar. Eu acho que a expressão seria essa mesmo. Jó não conseguia medir as palavras, e ele dizia que o sofrimento era realmente muito grande, e mesmo que ele falasse alguma coisa, isso não poderia ser levado muito a sério, porque ele não estava em sã consciência para conjecturar os pensamentos e medir as palavras. O Jó estava sofrendo. A minha miséria pesa mais do que a areia dos mares. E o Elifaz não queria saber de nada disso. Jó, você é culpado, você está recebendo a punição, o seu castigo. Você já passou por uma situação assim, uma miséria, uma situação terrível, aí aparece alguém para acusar você ainda mais? Já passou por isso? Eu creio que todos os cristãos vão passar por uma experiência desse tipo. Você faz o melhor, ama a pessoa, você quer o melhor para ela, daqui a pouco ela está se levantando contra você e acusando você. Você se esforça, se dá e se gasta na obra de Deus, levanta alguém para acusar você. Essa acusação é dolorosa, é doída, dói muito, mas a gente sabe de onde vem. Todo acusador que se levanta contra nós vem da parte de Satanás. E que fazer? Entrega tudo a Deus, entrega tudo a Deus. E o Senhor é o seu consolador, Ele enviou o Espírito Santo para estar com você. Você tem um advogado junto a Deus, que é Jesus, e Deus quer que você se firme nisto, na esperança de que o Senhor vá agir
na sua vida. Não fique desesperado, se entregando de qualquer jeito a qualquer pensamento de autocomiseração, de coitadinho, espírito de coitadinho. Não, coloque sua esperança em Deus, aguente isso calado, saiba que a situação vai piorar quando você estiver mais fraco. O inimigo acusador vai vir contra você quando você estiver talvez sofrendo mais, numa situação dificílima. Ele vai se aproveitar dessa situação, como se aproveitou do Jó, como se aproveitou de Jesus na fraqueza dele pelo jejum. O diabo se aproveitou e foi tentar Jesus. O diabo vem sempre nos tentar quando nós estivermos mais fracos, ou mais carentes, ou mais necessitados. Pois é, saiba que isso vai acontecer. E você, se não passou, vai passar por situações assim. Mas é um teste para a sua fé. Ainda que você sofra bastante, continue esperando no Senhor. Não bote a culpa em ninguém, não se levante contra ninguém, não fale mal contra ninguém, não se justifique a si mesmo, a si mesma. Não se justifique, entregue tudo a Deus, não se faça de coitadinha, não fique falando os seus problemas e dores e doenças para as pessoas terem pena de você. Não. O Jó era como nós, ele ansiava por alguém que dissesse coitadinho, passando a mão na cabeça, ele queria. E Deus não deixou ninguém dizer coitadinho para ele. O Jó passou por tudo aquilo, aprenda. Foi para o bem dele, ele foi provado na fé, na paciência, na tolerância. Aprenda a tolerar, a aguentar e sem reclamar. Não fale dos seus problemas, não conte as suas dores, a não ser para o Senhor. Desabafe somente com Deus, não fique desabafando na frente das pessoas, não se faça de coitadinha, não se faça de pessoa sofrida, e saiba que isso vai acontecer com você. Quando você estiver mais fraco, a situação pior para o seu lado vai ser quando o diabo vai vir para acusar você, usando quem ele puder ao seu redor, às vezes um parente seu mesmo. Vá pensando nisso, mas honre o Senhor com a sua fé. Creia nele, entregue o seu caminho a ele, confie nele, honre o Senhor com a sua fé e paciência.